But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Hesitating, everybody grab a gun. Time is waiting. We only got 4 minutes to save the world. Hesitating, we only got 4 minutes. I have a dream today. You gotta get on my hop. Tick tock, tick tock, tick tock. 2001 estava longe, a 33 anos de distância. Kubrick sonhava com o espaço, mas o homem fazia a odisseia na Terra. 4 décadas depois, serão as semelhanças coincidência? O maio de 68 encharcou o mundo, portanto, aliás, 68 é um ano para mim louquíssimo. Se a política uma vez esteve na rua, foi no maio de 68. Aquilo representou um momento, uma espécie de orgasmo revolucionário. E hoje me lembro que não posso proibir, não é? Eu sei perfeitamente que não posso proibir. Até ali, proibir era uma coisa banal. Que coisa linda, aquelas mulheres que estavam empoleiradas, com bandeiras nas mãos e a falarem. Les événements é um acontecimento único, irrepetível. Quase todos aqueles que fizeram maio de 68, que viveram aquele ano em que tudo aconteceu, que alimentaram uma verdadeira efervescência revolucionária em finais de 60, também já passaram os 60 anos. Alguns estão mesmo na reforma, mas mantêm o entusiasmo de sempre, uma juventude exuberante quando recordam a loucura que viveram. No dia 3 de maio, peguei no carrinho que eu tinha na altura e fui até o Quartier Latin para ir ao cinema e já não fui, porque já estava aquilo tudo virado do avesso, com as barricadas, etc. Pronto, e não terra já estava fechada e, entretanto, fecha a Sorbonne e vão ser aquele período de uma dezena de dias de grande confrontação. Os materiais são os automóveis, os caixotes do lixo, as mesas de café, as cadeiras idem, e portanto são armas improvisadas. Quando podem devolver as granadas lacrimogéneas, devolver aos CRS, levam as granadas lacrimogéneas devolvidas. Alfredo Margarido tem 80 anos, metade vividos antes de maio de 68. Era docente em Paris. A 13 de maio, quando em Portugal milhares de pessoas rezavam em Fátima, as primeiras páginas dos jornais falavam da Bota de Ouro de Eusébio, da final da Taça dos Campeões Europeus que se aproximava. E o professor apanhava umas fortes cacetadas numa guerra que também passou a ser dele. Eu não estava atento ao que se ia passando e, resultado, encontrei em face um esquadrão de CRS que, naturalmente, como em todas as descrições, são mal encarados, têm instintos assassinos. Bom, é verdade que instintos assassinos ou não, eu fui matraquilhado ferozmente. Hoje diz que voltaria a fazer o mesmo. Perdeu os óculos, mas entrou na luta. Uma luta por mudanças radicais na sociedade francesa e que mais tarde viriam a produzir alterações profundas em Portugal. Foi preciso um maio de 68 em Paris, um 25 de abril em Lisboa, para um homem poder beijar uma mulher na rua. Eu fui preso uma vez, em Valladolid fui preso. Vinha com a minha namorada na altura, que foi depois a mãe dos meus 2 filhos, a minha primeira mulher, Ana Maria, e íamos na rua e fui abordado por um carabineiro, um guarda civil, ou como é que chama, um polícia, pronto, que nos agarrou e disse: os senhores estão presos com estas coisas, um beijo. E digo-lhe, e ponho-lhe, é um beijo normal. Não é provavelmente o que a gente hoje chama de linguada, é mesmo um beijo. E disseram que isso faz-se nas pensões, não se faz aqui. Nunca esta imagem hoje seria possível. Talvez não pudéssemos estar a falar deste assunto se milhões de homens e mulheres, entre eles milhares de portugueses, não tivessem lutado por isso.
Nós chegámos a ser, ali em Paris devia haver entre os económicos e os políticos, chegou a 100 mil. Sem hesitações, sem queixumes, naturalmente, como quem vive a vida, os homens marcham para climas inóspitos e terras distantes a cumprir o seu dever, o dever que lhes é ditado pelo coração e pelo fio de fé e patriotismo que os ilumina. Intelectuais, ativistas políticos, trabalhadores, refratários, exilados fugiam à pida uma guerra em África com a qual não se identificavam, a valores que os amordaçavam a uma realidade cinzenta. Quando chega a maio de 68, eu já tenho 2 filhos pequeninos, um com 1 ano e pouco e outro com alguns meses, e tenho já um longo passado, apesar de ter só 24 anos, portanto ser um jovem, muito jovem, já tenho uma vida um bocadinho complicada, ter que abandonar o seu país, a família, os pais, uma mulher ainda grávida, portanto foi tudo muito complicado. Comecei a trabalhar muito pequenino, também aos 13 anos já estava a trabalhar, portanto aos 24 já tinha uma carga, o que só podia fazer de mim um adepto de maio de 68, como é óbvio. A partir de um determinado momento, todos os que estavam em Paris, e não apenas os estudantes de Nanterre e da Sorbonne ou os operários que se juntaram mais tarde, todos passaram a fazer parte do mesmo filme. Mas afinal, como tudo começou? Tal como Je t'aime moi non plus foi contida, também os desejos ardentes dos estudantes universitários se viam obrigados a ficar nas escadas. Não era permitido fazer nada, era tudo às escondidas. Eu já nem falo de Portugal, porque Portugal era mesmo às escondidas, tinha que se fazer amor nos vãos de escada. Ao mesmo tempo que o marido de Brigitte Bardot impedia a venda da canção mais romântica que Serge Gainsbourg imaginara a pedido da apaixonada bebê, a sociedade francesa continuava a obrigar os namorados a separar-se quando chegava a hora de regressar ao quarto. No entanto, os ímpetos da juventude não foram tão fáceis de conter como a ode ao erotismo de Gainsbourg. Exigiam que houvesse livre circulação, inclusive que os edifícios deixassem de ser reservados ao feminino ou ao masculino. Engana-se quem pensa que tudo começou nas vésperas de maio. Há muito que, no entender dos jovens franceses, as regras, as próprias instituições estavam atrasadas. Vila Verde Cabral, que vivia em Paris desde 63, lembra-se de tudo. Em Nantes, no estado de Nantes, um movimento animado por um senhor chamado Gabriel Cohn-Bendit, que era o irmão mais velho de Daniel Cohn-Bendit, e que, enfim, tinha liderado um movimento de protesto contra a hora prematura, digamos assim, de encerramento do dormitório das moças. Exatamente. E depois volta com a própria interpelação do irmão mais pequeno, Daniel, ao Ministro da Educação, que foi inaugurar a piscina a Nanterre, e que lhe disse: "Et la question sexuelle." E o outro, aliás, com humor, que não o salvou, mas com humor, até lhe disse: "Si vous avez des problèmes comme ça, jetez-vous à la piscine." Mas os rapazes e raparigas não queriam fazer desporto para esquecer, acalmar os ardores amorosos e sexuais. Não era apenas aquilo a que chamavam sexualidade de caloiro que agitava a juventude. A disciplina rígida, a estrutura académica conservadora, todas as formas de autoritarismo são contestadas. Clamam pela transformação da sociedade. Nós íamos na rua e víamos grupos de pessoas que visivelmente não se conheciam a discutir as coisas mais variadas. Toda a gente tinha direito a levantar o dedo e a falar. Era uma aspiração extraordinária e indominável à liberdade.
Partiu para Paris como repórter do jornal A Capital. De um momento para o outro, apercebeu-se da grandiosidade do momento que não podia descrever para Portugal, onde a censura cortava quase tudo. Tudo o que fosse favorável ou que não fosse denegridor para, enfim, para os jovens que se manifestavam, era evidente que a censura cortava bem. Não é? O que eles nunca deixaram foi explicitarem o significado, ou pelo menos uma leitura determinada do maio de 68. As pessoas que estavam aqui, e era o meu caso, sabiam, especialmente a classe média em Lisboa, na província não se devia saber absolutamente nada, sabiam que se passava algumas coisas em Paris e que entusiasmavam jovens como eu, basicamente que andavam estudantes a tirar pedras aos polícias. Em convulsão transporta ventos de mudança. Na América do Norte, a revolução dos hippies tinha começado há um ano. Os Beatles estão no auge. O homem está quase a pisar a lua. Imagens revelam um Vietcong assassinado a sangue frio. Crianças a morrer de fome no Biafra. Por cá, centenas de pessoas amontoam-se para ver ao vivo António Calvário e Madalena Iglesias, protagonistas de Uma Hora de Amores. Em Paris, 13 mil rapazes e raparigas confrontam-se com a polícia por horas de amor a sério. Milhares de estudantes e operários manifestam-se pelas ruas. Uma greve geral paralisa o país. Directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie. Carlos Mendes tinha 20 anos. Ganhou o Festival da Canção em 68. Foi ao da Eurovisão a Londres. Viveu a crise estudantil de 62 a de 69, o 25 de abril de 74. 40 anos depois daquela primavera de esperança, lamenta o Portugal que temos. Eu sinto hoje o país muito virado para o supérfluo, para o que está por fora e depois o que as pessoas dizem, mesmo nos debates televisivos, naqueles debates que às vezes parecem ser, agora é que vai ser bom, é uma coisa curiosa, mas desliga a televisão, porque aquilo acaba sempre por ser uma espécie de uma guerra política de quem é que marca mais pontos, quem é que vai mais votos e não sei o quê. Isto é uma coisa feia, porque realmente não foi para isto que não é para isto que a democracia existe. Estará a sociedade a precisar de outra opinião? Está a precisar, eu acho que sim. Os espíritos mais puros inquietam-se, perturbam-se. As mudanças começaram a agitar a sociedade portuguesa precisamente no mesmo ano em que Salazar caiu da cadeira. São os desvelados cuidados médicos e uma invulgar resistência física lhe permitiram conservar a vida. There is never
like a puppet on a string. Primeiro em Londres, Paris, só muito mais tarde em Portugal. Na rua aparecem sinais de mudança, o brilho nos lábios e as sombras coloridas nas pálpebras, as primeiras mini-saias, calções, estampados floridos de cores vivas. Ana Salazar foi a primeira criadora de moda a respirar as mudanças vindas do exterior. As mulheres vestiam-se de uma forma tão diferente e tão interessante que foi, no fundo, até dizer assim, pronto, Portugal tem que mudar, não pode ser permanentemente as pessoas super clássicas e a vestirem-se de uma forma convencional, todas muito igual, não havia qualquer tipo de criatividade, não havia qualquer tipo de afirmação através do vestuário. Lamenta que 40 anos depois a moda e as mentalidades tenham evoluído tão pouco. No centro de Lisboa, ainda são muitos os que procuram as roupas de 68, aquelas que Maio inspirou, que viajavam nas revistas estrangeiras para serem copiadas pelas modistas. Tem a ver com a pessoa achar algo em comum nas roupas, nos padrões, na qualidade da roupa. Há coisas que ficam melhor, de facto. E também, tanta roupa mais dos anos 60 é um ícone da moda, verdadeiramente. Há muitos ícones da moda, Audrey Hepburn, a Marilyn Monroe, se calhar um bocadinho mais atrás, a Brigitte Bardot, são tudo mulheres que vestiram muito bem os anos 60, a Jacqueline Onassis, e que nós olhamos para uma fotografia delas, elas estão absolutamente contemporâneas e com muito estilo. Acho que a nossa condição mudou radicalmente a partir do momento em que a pílula foi posta à venda. De início não era a venda livre. A primeira vez que eu pedi para me dar uma pílula foi um médico católico, era o meu obstetra. Ele disse que era católico e por essa razão não me dava, mas como havia outros médicos que davam, fui um médico ateu e ele deu-me. E eu passei durante anos, tal era o medo de ficar grávida. Eu tive 2 filhos no mesmo ano. E não quis ter mais filhos. E inicialmente, durante 3 ou 4 anos, eu tomei a pílula a dobrar, para ter certeza absoluta. Para muitos que não viveram aqueles tempos pode parecer impensável, mas há apenas 40 anos, na época em que o Diário de Lisboa elegia a princesa das teenagers portuguesa e as mulheres já se preocupavam com o tamanho das ancas, a pílula transtornava os homens. Lembro perfeitamente debates imensos, quer dizer, nos jornais, com muitos homens manifestando exatamente aquilo que estava em jogo. Dizendo, mas e agora? Como é que eu sei? Não é? Bom, e não sabe. Quer dizer, e tem que, ou seja, tem que ter confiança. A pílula é, na tradição burguesa do Ocidente, a nossa, é efetivamente um instrumento que permite a libertação das mulheres e permite justamente que não haja, digamos assim, um castigo, permite-me isto entre aspas, um castigo das mulheres pelo facto de terem iniciado a sua vida sexual. É de boas famílias, parece também ser bom rapaz. Espero que se demos bem. Espero também ter um menino ou 2. As relações entre homens e mulheres, pais e filhos mudaram completamente. Quebram-se as cadeias de autoridade tradicionais. Se hoje nós temos problemas na Europa de natalidade, é o fim da linha, digamos, de um processo de relacionamento em que o resultado da libertação sexual é a redução da natalidade. Maria Teresa Horta foi uma mulher à frente do seu tempo. Minha Senhora de Mim, que escreveu em inícios de 70, escandalizou os portugueses. Chegou a ser ameaçada e agredida na rua. Aquilo que eu fazia era falar do corpo do homem, falar do desejo que provoca o homem, falar do desejo que nós sentimos e como nós sentimos. Se foi influenciado, por exemplo, na sua contestação feminina por o Maio 68, e eu digo-lhe que provavelmente lá dentro está o espírito libertário que me leva a escrever aquilo, não por influência direta, mas porque de alguma maneira esse vento percorre. E ele via
digamos assim, o ar pesado que se vivia, pesadíssimo e perigoso que se vivia em Portugal. Tendo em conta os tempos de ditadura, estas palavras não parecem estranhas. Estranho é, tal como salienta a escritora e jornalista, que no ano passado, em 2007, quando houve uma reedição deste livro de poesia erótica, tenha voltado a receber telefonemas e e-mails anónimos e injuriosos. Ora, eu venho aqui trazer um abraço pessoal e dos meus colegas de trabalho à Maria Teresa Horta, à Maria Isabel Barreno e à Maria Velho da Costa, famosíssimas ultimamente por um julgamento que deu muito que falar, com a designação de As Três Marias, em relação à publicação de um livro que foi posteriormente apreendido e pela publicação da qual foram objeto de um julgamento. O livro chama-se, como muitos saberão, As Novas Cartas Portuguesas. Nós percebemos que para nos defendermos teríamos que mandar o livro para fora. E não é por acaso que mandamos para a Marguerite Duras, que esteve no Maio, ativamente no Maio de 68, a Simone de Beauvoir, que esteve na rua com o Sartre e sozinha no Maio de 68, e a Christiane Rochefort, que esteve no Maio de 68. Eu não podia divorciar. Eu não podia sair com os meus filhos, se quisesse, do país. A mulher trabalhava durante todo o mês e depois o marido ia receber o ordenado da mulher. Nós não podíamos criar um negócio, não podíamos abrir uma conta bancária. Se fosse apanhada em adultério, chamava-se crime de honra. Podia ser morta. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, 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 whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, 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 hey. E hoje, 40 anos depois, eu penso que a sociedade portuguesa não está bem. No que diz respeito às mulheres, está bastante mal ainda. Falta imenso, e há muitos passos até que se deram atrás nestes últimos anos. De qualquer maneira, hoje a mulher tem hipóteses, sabe que tem direitos. A lei apoia. E, portanto, só há necessidade que as mulheres tenham uma grande consciência feminina e que não achem que isto está bem, porque não está bem. A mulher não tem igualdade com o homem ainda, na realidade. por tudo aquilo que passou, pelo que lutou, queria mais. 4 décadas depois, 68 ainda divide. Em França, o presidente Sarkozy culpou os acontecimentos de maio por todo o mal que o país tem sofrido. Ils avaient proclamé, les héritiers de 68, que désormais tout était permis, que l'autorité c'était fini. Plus de règles, plus de normes, plus d'interdits, beau résultat en vérité. Do outro lado, muitos dos que participaram nos acontecimentos criticam Sarkozy. Dizem mesmo que sem o maio de 68, o presidente nunca se teria divorciado 2 vezes, não teria a vida amorosa que tem. O mesmo não terá acontecido com os objetivos teorizados pelos alunos. Se bem que o poder dos mandarás dos professores catedráticos seja menor, a verdade é que eles continuam a fazer, e falo por mim, a fazer cursos magistrais, em que o professor fala, os alunos ouvem, tomam notas e calam-se. Se eu não fosse um admirador do Beckett, não citava o Céu Beckett, mas estamos à espera sempre do Godot. À espera do que eu quero dizer, à espera do movimento interno da sociedade portuguesa, quer dizer que a sociedade civil assuma a responsabilidade de definir o seu percurso e de impor as soluções mais convenientes a esta vida morna que é a nossa. Estamos a ter políticos que são papagaios, não é? A gente de engraçadinha, é o político da gravata, não é? Que realmente apertou o pescoço muito bem com a gravata, mas a ideia deixou de passar. A lei eleitoral devia há muito ter sido revista. A lei eleitoral, tal como está feita, ou seja, com base em listas, dá poder demais aos secretários-gerais e cria uma fissura, uma divisão entre os eleitores e os eleitos que mina o sistema. O mais importante foi que transformou-se
dentro das cabeças das pessoas e dos jovens daquela altura, que hoje têm a minha idade, já são os velhos. Portanto, nós demorámos 40 anos a viver assim, para nós ainda hoje vivemos o efeito de maio de 68. When I get older, losing my head, many years from now. Daniel Cohn-Bendit, figura de cartaz de 68, é eurodeputado dos Verdes. Diz querer esquecer o maio de 68. Adianta que discutir sem fim os acontecimentos pode ser uma maneira de evitar os problemas de hoje. Já não há Vietnã, mas há Iraque, Afeganistão. Biafra não é o único rosto da fome em África. Depois da Revolução Sexual, pela primeira vez, uma mulher poderá ser presidente dos Estados Unidos. Barack Obama retoma a luta e o sonho para que um negro chegue à Casa Branca, 40 anos depois do assassinato de Luther King. As manifestações pela paz, por novos ou renovados direitos, repetem-se. A insatisfação revela-se nas ruas. A atualidade não pede uma imitação do maio de 68, mas uma atitude crítica do mesmo tipo, da mesma família. Efetivamente, há muito jovem hoje, apesar de tudo, que tem uma visão crítica do mundo e da política. Eu não compreendo, por exemplo, as preocupações do Presidente da República em relação aos jovens, mas a verdade é que não há condições, talvez, na educação, mas não educação só nas escolas, porque isso não existe, de facto, uma formação para a democracia no nosso país. Revolta, revolução. Insurreição, acontecimento, uma mixórdia revolucionária. Quem dela fez parte jamais a esquecerá. Inauguraram uma nova era, mas a forma como os mais jovens aproveitaram o legado sabe-lhes a pouco.